Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por causa da correria nos últimos dias, fiquei um tempo sem gravar os vídeos, mas se Deus permitir, pretendo voltar esse embalo das gravações, né? Por um lado, foi até interessante ficar esse tempo sem gravar, porque no último vídeo, onde ouvimos sobre o toque da primeira trombeta, vimos que fala acerca de queimadas em grande escala. E como isso é relevante? O que temos visto nos noticiários é justamente isso. Neste último mês, estamos vendo exatamente isso. Queimadas que têm superado recordes em cima de recordes. Queimadas em um nível totalmente desproporcional a tudo que já vivemos até hoje. Eu ouvi um cientista fazendo uma comparação entre o clima com os atletas. Ele disse que quando um recorde das Olimpíadas, por exemplo, dura por muitos anos, até décadas, e surge um atleta que supera esse recorde de uma forma muito elevada, fora do normal, certamente esse atleta deve ter usado anabolizante, pois não é normal superar recordes de maneira tão rápida e em maiores proporções. O mesmo acontece com o clima. O clima mundial manteve um padrão desde que começaram os acompanhamentos científicos. Anos mais quentes e secos, outros mais frios e chuvosos, mas dentro de uma normalidade. Porém, agora o clima está totalmente fora deste padrão. Recorde em cima de recordes, em todos os aspectos e de uma forma muito desproporcional ao padrão que sempre existiu. Isso mostra que existe algo muito errado com o planeta. Quando lemos sobre as profecias, a palavra diz que as dores iriam se intensificar, ou seja, cada vez mais as coisas vão piorar. E isso é um sinal evidente que Jesus está às portas. Ele está voltando. Estamos vendo toda essa onda de queimada, seca e calor que está fazendo em vários países. Ainda que a situação melhore por um pouco de tempo, e quando isso acontece, a gente rapidamente se esquece das profecias, ainda que o clima dê uma melhorada, recuperar tudo o que já foi atingido pelas queimadas é impossível. Então, o cenário só tende a piorar em uma velocidade muito rápida, pois quando as trombetas estiverem sendo tocadas, tudo sugere que serão acontecimentos muito rápidos e devastadores. Apocalipse 8, 8 e 9. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. Morreu um terço das criaturas vivas do mar, e foi destruído um terço das embarcações. Apocalipse 16, verso 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. No toque da segunda trombeta e o derramar da segunda taça, vemos como os acontecimentos são semelhantes. Nessa ocasião, o mar será atingido. Ele se tornará em sangue. Na trombeta, fala que um terço das criaturas do mar morrerão. E na taça diz que todas as criaturas morrerão. Quando a gente assiste documentários que fala sobre os oceanos e sobre as espécies marinhas, vemos que nas últimas décadas, muitas dessas espécies reduziram suas populações de milhões para poucos milhares. Várias estão ameaçadas de extinção e outras até já foram extintas, já não existe mais. O mar ser atingido dessa maneira não será novidade para nós, pois essas coisas já estão acontecendo. Como o mar será afetado ao toque da segunda trombeta, onde fala que ele se tornará em sangue,
Nisso nós não sabemos, mas é bom a gente ter isso em mente, porque quando acontecer, possamos ter discernimento que trata-se do cumprimento da palavra de Deus. Porque, infelizmente, estamos tão acostumados em presenciar essas tragédias que não as associamos mais como sinais da volta de Jesus. Lidamos simplesmente como algo a mais que aconteceu e que são coisas normais, que sempre vivemos. Faz parte de tudo que já estamos acostumados. E isso é perigoso, porque nós podemos ser surpreendidos. Apocalipse 8, 10 e 11. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo um terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas, que se tornaram amargas. Apocalipse 16, 4 e 7. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, o santo que és e que eras, porque julgaste essas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. A terceira trombeta e a terceira taça fala que os rios e as fontes de águas doces serão atingidas. Elas se tornarão amargas, se transformarão em sangue. Faltará água potável para as pessoas. Esta questão da água é algo de certa forma previsto. Tendo em vista o aquecimento global, aumento das temperaturas, secas, queimadas, enfim, diante de tudo isso que já estamos vendo acontecer, é natural existir uma crise hídrica. Ainda que em muitos lugares tenha caído chuva em excesso, pelo desequilíbrio climático, o que temos acompanhado é a diminuição dos reservatórios. Mas o toque da trombeta e a taça representam algo muito maior que acontecerá. Não será apenas algo natural, pois vimos que os anjos glorificam a Deus por sua justiça. Porque assim como os crentes em Deus padeceram na mão dos incrédulos, Deus fará justiça. E essa justiça será concretizada sobre o governo do anticristo. Apocalipse 8, 12 e 13. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz, e também um terço da noite. Enquanto eu olhava, vi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Apocalipse 16, 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. A quarta trombeta e quarta taça fala acerca do espaço, onde a lua, o sol e as estrelas serão atingidos. Na trombeta fala que eles vão escurecer. Na taça diz que o sol terá poder para queimar os homens, diante do forte calor que fará, mas que mesmo assim as pessoas se recusam a se arrepender e a glorificar a Deus. Isso faz sentido, pois não haverá mais a possibilidade da salvação. No toque da trombeta, João ouve uma águia dizendo: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das trombetas que estão prestes a tocar. Este comentário nos leva a entender que até este momento
tudo o que está acontecendo, ainda que sejam coisas terríveis, não causam tanto espanto nas pessoas, porque já estão acostumadas com tragédias. Estes acontecimentos soam como catástrofes naturais, mas as próximas pragas serão mais devastadoras e severas. Apocalipse 9, 1 a 6. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. Eles foi dado poder como os dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Apocalipse 16, 10 e 11. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. A quinta trombeta, que é o primeiro ai, faz uma descrição que não temos como saber ao certo o que será. Fala que o sol e o céu escureceram. Da terra saíram gafanhotos que tinham poder para causar grande tormento às pessoas pelo período de 5 meses. Tamanho será o sofrimento que as pessoas vão desejar morrer, mas a morte fugirá deles. O que vale ressaltar nessa passagem é o fato de que os gafanhotos não irão causar dano à terra, planta ou árvore, e nem às pessoas que têm o selo de Deus na testa, ou seja, o povo selado por Deus, os 144 mil, que é o número simbólico de pessoas que serão preservadas no momento da ira de Deus. Vemos que eles estarão presentes aqui, mas não serão atingidos. Deus irá protegê-los. Essa pandemia do coronavírus ajuda a gente a entender um pouco sobre este acontecimento. Porque antes dela, era difícil entender como uma pessoa pode ser afetada e outra não. O coronavírus mostra que isso é possível, porque vemos que tem pessoas idosas com várias comorbidades que pegaram o coronavírus e não tiveram nada. E por outro lado, vimos jovens saudáveis que morreram por causa do coronavírus. Lógico que as pessoas mais vulneráveis, o impacto é maior, mas essa doença não segue uma lógica. Então, diante do que temos presenciado, é possível existir algo que atinge algumas pessoas e outras não, e é o que vai acontecer. A quinta taça fala acerca do trono da besta, que ficará em trevas, homens mordendo a língua por causa de suas dores e feridas e blasfemando contra Deus. Podemos concluir que essas dores são causadas pelos gafanhotos da quinta trombeta. O acontecimento é o mesmo. Aqui fala que é o trono da besta que será atingido, ou seja, o povo de Deus será preservado. Apenas os perversos serão atingidos, e pela descrição, o sofrimento será algo que hoje não conseguimos nem imaginar. Apocalipse 9, 12, 15. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda estão por vir. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus.
Ela disse ao sexto anjo que tinha trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao rio Eufrates. Os 4 anjos que estão preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Apocalipse 9, 18 a 21. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Apocalipse 16, 12 a 16. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que, em hebraico, é chamado Armagedon. A sexta trombeta fala que os 4 anjos que estão amarrados junto ao rio Eufrates são soltos. Esses anjos estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano. Aqui um fato interessante. Como que a palavra de Deus vai se cumprir com exatidão e no tempo certo? Já existe a data certa para este acontecimento. Só falta chegar o tempo. Estes anjos foram soltos para matar 1/3 da humanidade, e vão matar pelo fogo, fumaça e enxofre. E é dito que aqueles que não morrerem nessa ocasião, ainda assim não vão se arrepender de suas obras. No capítulo 7, onde fala acerca do povo selado, vimos que havia 4 anjos retendo os ventos, ou seja, impedindo que algumas calamidades e guerras acontecessem até que o povo de Deus fosse selado. Aqui vemos que os 4 anjos são soltos para matar a humanidade. A forma como descreve que vai acontecer, sendo pelo fogo, fumaça e enxofre, leva a entender que seja uma guerra em grande escala, e é pela guerra que muita gente vai morrer. Isso fica mais evidente quando lemos sobre a sexta taça, onde diz que o dragão, a besta e o falso profeta, eles realizam sinais miraculosos e têm espírito de demônio. Estes 3 vão reunir os reis de todo o mundo, ou seja, os governantes, para a batalha. E a passagem complementa dizendo que será o dia do Deus Todo-Poderoso. Em seguida diz: eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes. Ou seja, aqui Deus praticamente afirma que tudo já se cumpriu. Ele aparecerá a qualquer momento, porque veremos que o toque da 7ª trombeta e a 7ª taça é o momento da volta de Jesus. No próximo vídeo, veremos como será a volta de Jesus. E antes disso acontecer, ainda haverá questões bem interessantes para a gente observar. Mas quero deixar um último registro aqui. As trombetas e as taças da ira de Deus são acontecimentos que normalmente assustam as pessoas. Natural isso. Mas todo aquele que permanece em Cristo será salvo. Quando todas essas coisas acontecerem, não significa que teremos uma vida fácil, que não seremos afetados em nada. Não será assim, pois a palavra diz que será um tempo de angústia
como nunca houve e também haverá perseguição aos cristãos, como veremos no próximo vídeo. Mas a palavra de Deus é uma palavra de esperança, pois em todo momento ela afirma quão preciosa é a nossa salvação. E assim como Cristo é vencedor, nós também seremos. Que o nosso alvo seja sempre a coroa da salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém?